Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. O coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, fez uma recomendação aos eleitores, que eles não votem em políticos investigados. O que você acha disso? Vai seguir a orientação do Dallagnol, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Boa noite, Boris. Não, eu não seguiria a orientação de Dallagnol, como poderia dizer Nelson Rodrigues, nem para tomar um chicabom. Olha aqui, evidentemente uma recomendação destrambelhada, fora de propósito, que não cabe a um procurador da República fazer, tanto mais quando ele é coordenador de uma força-tarefa. Em primeiro lugar, uma pessoa investigada não é uma pessoa condenada. Ou a gente leva a sério esse fundamento da democracia, ou nós estaremos numa encalacrada das mais sérias. Eu vou insistir, eu tratei disso na minha coluna na Folha na sexta-feira, já tenho falado aqui muitas vezes, e alguns idiotas, e merecem essa qualificação, porque idiotas são, acham que o Reinaldo não quer que investigue corrupção. Por que eu não quereria que se investigue corrupção? Por quê? Por um acaso eu devo alguma coisa a essas pessoas? Eu só devo ao meu trabalho, nada mais. A questão não é essa. A questão, olhem o quadro eleitoral que nós temos hoje. No quadro eleitoral que nós temos hoje, quem lidera as pesquisas é um presidiário. Em segundo lugar, nós temos um candidato que é réu no Supremo também. Aliás, se o Supremo se levar a sério, o Bolsonaro também não poderia ser candidato. Porque se o presidente não pode ser réu, se afasta. Se quem está na linha sucessória também não pode assumir porque é réu. Como é que alguém eleito pode ser réu? Quando o Supremo tomou essa decisão, eu disse então, o Supremo está se metendo e não é chamado. Judicializando a política. Assim como a lei da ficha limpa faz a mesma coisa. Porque não existe ainda o trânsito julgado, mas a pessoa é inelegível. A lei da ficha limpa está aí há 10 anos. Vejam o quadro eleitoral brasileiro. O Brasil poderia ter crescido 3,5%, crescer 3,5% esse ano, vai crescer pouquinho mais de 1%, em razão da crise política que está armada aí. Porque é uma grande chance de se eleger um candidato que vai ser coordenado e comandado por um preso. Um outro que já é réu, prestes a ser réu pela segunda vez. Então não é possível que um procurador diga isso, e ele disse isso em Pernambuco, em que o governador Paulo Câmara, que é candidato à reeleição, lidera as pesquisas, não é investigado, porque ser investigado, note, ser investigado é próprio da vida política, também. Não é próprio da vida política ser corrupto, não é isso que eu estou dizendo. Ser investigado é uma atividade saudável da democracia. O papel do Ministério Público, aliás, é este. Um dos papéis é vigiar o poder público. Agora, você não pode tomar uma simples investigação como uma condenação. Porque aí você liquida a classe política. E quando você liquida a classe política, sobra quem? Nós seremos governados por quem? Por milícias? Nós seremos governados agora por grupos de opinião, por grupos de Facebook, por grupos de WhatsApp? Temos notórios fascistoides batendo no peito dizendo, mas pelo menos eu não sou corrupto. Bom, não é corrupto, mas não sabe a diferença entre dívida interna e um pedaço de mortadela, como diria Humberto Eco, ou parafraseando Humberto Eco. Então não é possível que o Ministério Público assuma essa perspectiva. Isso está fazendo mal ao país. Estamos dizendo aos brasileiros que eles não sabem votar, que nós precisamos tutelá-los. A lei da ficha limpa é uma forma de tutela. Isso que ele está fazendo é uma forma de tutela. E poderíamos dizer, mas não obstante, o país está uma maravilha. Eu lhe pergunto, está uma maravilha? E não adianta dizer, não está uma maravilha por causa dos corruptos apenas, como faz, por exemplo, o presidenciável Álvaro Dias. Isso não é verdade. A dívida interna que o Brasil tem não tem nada a ver com corrupto. E é um grande problema que nós temos, que o próximo presidente vai ter que enfrentar. A reforma da Previdência não tem nada a ver com corrupto. O rombo da Previdência não tem nada a ver com corrupto.
E, no entanto, é um grande problema que o próximo presidente vai enfrentar, bem como a reforma política. Temos dificuldades imensas que passam longe dessa conversa de corrupção, embora o combate à corrupção seja uma coisa necessária. Não é? O combate à corrupção é manter a casa limpa. Mas se você estiver numa casa que o pilar foi derrubado, ela cai na sua cabeça e pode estar um brinco. Acho que eu sou muito eloquente quando eu faço essa comparação. Que não adianta a casa estar limpinha. Se o prédio está podre, se ele pode cair na sua cabeça e te matar. Agora, é inaceitável que um procurador faça isso, diga isso. E se nós notarmos, são os procuradores, são os juízes, o próprio STF, o tempo inteiro interferindo no processo político. Ah, mas o Brasil é um desastre, o Brasil, olha aí, esse Brasil que não é de nada. Não é verdade, não é verdade, as coisas aconteceram também boas para o país. Quando o Juscelino foi eleito, a expectativa de vida no Brasil era de 50 anos. Hoje é de 80, média. Não é? Arredondando. Então, houve coisas que foram feitas. Agora, se você jogar a política fora, acabou, amigo, você fica sem nada. Como eu digo sempre, já disse aqui, não existe engenharia sem engenheiros, não existe medicina sem médicos, não existe odontologia sem dentistas, não existe política sem políticos. Isso tem sólida teoria. Vai lá ler no livro, vai ler a Ética de Aristóteles. A política é uma das expressões do bem e da virtude, tem de ser. Agora, não pode ter um ente de tutela ao menor escorregão eventual, ou então a pessoa está sendo investigada porque é próprio da democracia investigar, dizer que essa pessoa não pode ser eleita por princípio. Isso se chama presunção de culpa. E as democracias têm a presunção de inocência. A fazer como quer o Dallagnol, todos os políticos praticamente que estão aí estão fora do jogo. Sim, mas vão ser substituídos por quem? Por gente das redes sociais que aparecem do nada? Por celebridades? Há uma confusão entre o combate à corrupção e a demonização da política. Mas eu quero saber quando é que a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, e o Conselho do Ministério Público vão tomar providências contra esses procuradores falastrões. Eu não tive tempo de investigar para concluir se quando o Dallagnol falou isso, ele falou numa das palestras pelas quais ele cobra R$35 mil, com exigência de acompanhante e pagamento de despesas extras. Daqui a pouco ele estará como os astros de rock pedindo também 50 toalhas brancas. Não é isso? Como pedem os astros de rock, para mim um mistério, até hoje não sei. Uma hora a Amanda, que é jovem, que deve conhecer rock, vai me explicar. Eu que já sou uma pessoa velha e inatual, não sei por quê. Mas daqui a pouco o Dallagnol estará pedindo também. Dallagnol, mantenha-se, cale-se, fique no seu lugar. Contente-se em ser um procurador da República que já se aposenta com o salário mais alto da República e tem o salário mais alto da República, além dos 35 mil por palestra, mais acompanhante e, eventualmente, toalhas brancas. É isso aí, boa noite. Rinaldo, boa noite e até amanhã.